Nesse tópico, vamos revisar o processo de introdução do regime de previdência complementar no setor público brasileiro. Em seguida, vamos apresentar algumas características da educação previdenciária e financeira, na forma exigida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, a partir da definição do público-alvo e de metas a serem alcançadas, além de algumas informações importantes que deverão constar no programa. A partir de novembro de 2021, de acordo com a Emenda Constitucional número 113 de 2019, todos os estados da Federação e todos os municípios com regime próprio de previdência, o RPPS, deverão instituir o novo regime de previdência complementar para os servidores públicos, da mesma forma como ocorre na União Federal desde o exercício financeiro de 2012. No início do mês de novembro de 2021, metade dos estados brasileiros ainda não haviam instituído a Previdência Complementar. Dos cerca de 2.200 municípios com regime próprio de previdência, apenas 180 apresentaram lei criando a Previdência Complementar para os seus servidores. É bom lembrar que essa é uma condição para os municípios que desejam refinanciar débitos junto ao INSS. Na prática, os servidores que ingressarem no serviço público a partir da criação da Previdência Complementar irão se aposentar com o teto do regime geral, o mesmo valor da aposentadoria pago ao trabalhador do setor privado, atualmente em R$ 6.443. Se desejar completar o salário até o valor recebido na atividade, o servidor deverá ingressar na Previdência Complementar, na forma oferecida pelo ente público ao qual estiver vinculado. Nesse caso, se o servidor depositar, por exemplo, R$ 500 na Previdência Complementar, esse valor será descontado do contra-cheque e o ente público depositará o mesmo valor, ou seja, mais R$ 500. Isso é o que diz a norma federal. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 permite que a Previdência Complementar seja gerida por entidades fechadas de previdência complementar, criadas e administradas pelo próprio ente público ou por meio de entidades abertas de previdência. Ocorre que a entrada das entidades abertas, entidades privadas na gestão da previdência, ainda carece de regulamentação por meio de lei complementar federal, essa sem prazo para sua implementação. Com a entrada do novo regime de previdência complementar no setor público, estados e municípios deverão, obrigatoriamente, instituir programas de educação previdenciária e financeira para os seus servidores, conforme manda a Instrução número 11, de 10 de setembro de 2014, da Previc. Com a instituição da Previdência Complementar nos estados e municípios, os novos servidores irão se aposentar com o teto do regime geral. Se o servidor aderir ao novo regime, o ente público depositará na Previdência Complementar do servidor o mesmo valor que será descontado no contra-cheque. Lembrando que os novos servidores serão incluídos automaticamente no novo regime. Se desejarem sair, deverão assinar termo solicitando desligamento. Juntamente da instituição da Previdência Complementar, os entes públicos deverão ofertar aos servidores programas de educação previdenciária e financeira, conforme exigência da Previc. Começaremos nosso programa de educação previdenciária e financeira identificando qual será o público-alvo, ou seja, a quem deverá ser direcionado o programa. O ente público, após criar a Previdência Complementar, deverá oferecer o programa de educação previdenciária e financeira para os servidores que estão em processo de contratação, por meio de cursos de formação, normalmente através das escolas de governo. Além desses novos servidores, também aqueles que poderão fazer a migração de regime devem participar do programa de educação previdenciária e financeira. E aqui me refiro aos servidores que ingressaram no setor público nos últimos 15 anos. Esses servidores poderão encontrar alguma vantagem na migração de regime. Também aquelas pessoas que são assistidas pelo regime de previdência complementar, seja o servidor aposentado pelo novo regime ou seus beneficiários, também deverão ter acesso aos programas de educação previdenciária e financeira. Os administradores e gestores de recursos humanos dos entes públicos também deverão participar dos programas de educação previdenciária e financeira. Esses servidores deverão conhecer as novas regras de previdência, considerando que os descontos em folha de pagamento, por exemplo, terão nova configuração, da mesma forma que o imposto de renda retido na fonte, etc.
Não podemos esquecer, finalmente, daqueles gestores dos regimes próprios de previdência, que também deverão ter conhecimento aprofundado dessa matéria. Afinal, são eles que os servidores procuram para receber informações sobre previdência, juntamente dos departamentos de recursos humanos de cada órgão ou unidade. O regime próprio continuará em vigência, juntamente da previdência complementar, ainda que em entidades diferentes. O público-alvo não se restringe aos novos servidores que ingressaram no serviço público. Os programas de educação previdenciária e financeira devem ser oferecidos de forma ampla aos antigos servidores, aos novos servidores e aos gestores de recursos humanos também. Existe uma responsabilidade dos entes públicos em relação ao oferecimento de cursos de educação previdenciária e financeira para os seus servidores. É preciso lembrar que as decisões tomadas em relação à aposentadoria são para a vida toda. Se um servidor não tiver informações corretas sobre a previdência complementar, poderá seguir por um caminho sem retorno. E essa omissão do poder público em deixar de informar os servidores poderá, em nossa opinião, ensejar judicialização no futuro, na busca por ressarcimentos ou complementações salariais na aposentadoria. As metas a serem atingidas nos programas de educação previdenciária e financeira, objeto de fiscalização da Previc, refere-se ao quantitativo de servidores que deverão conhecer o novo regime. O poder público deverá demonstrar para a Previc que informou sobre o programa de educação previdenciária e financeira nos sites dos órgãos e unidades, junto aos sindicatos das categorias, diretamente aos servidores, sua caixa de correio, além de outras formas de comunicação institucional. O setor público, por meio de seus órgãos competentes, normalmente as secretarias de administração, deverá apresentar à Previc um cronograma de curso que serão oferecidos, além de palestras, discussões e manuais que poderão ser disponibilizados aos servidores, no meio físico ou virtual. Tudo isso visando esclarecer as principais dúvidas a respeito do novo regime de previdência. A Previc, por meio da Instrução número 11 de 2014, exige o atingimento de metas em relação aos programas de educação previdenciária e financeira. Essas metas estão relacionadas ao quantitativo de servidores que deverão participar dos programas. Trata também dos cursos e palestras a serem oferecidos, lembrando que o programa de educação previdenciária e financeira é um programa continuado. Aqui alguns exemplos das metas que os entes públicos deverão apresentar à Previc para atendimento das exigências constantes da Instrução número 11 de 2014. Uma outra exigência da Previc é a apresentação pelos entes públicos de uma metodologia de monitoramento e avaliação do Programa de Educação Previdenciária e Financeira. Essa avaliação, logicamente, deverá ter a participação do público-alvo do programa, ou seja, os servidores públicos em atividade, os aposentados e os assistidos pela Previdência Complementar e os gestores de recursos humanos. O Estado ou o município que criar o Programa de Educação Previdenciária e Financeira deverá certificar que o programa está sendo recebido de forma efetiva e compreensiva por aqueles que necessitam conhecer o novo regime de previdência. Nesse caso, além da certificação de quem participou dos programas, o poder público deverá apresentar um feedback dos servidores, por meio, por exemplo, de questionários que comprovem que o regime de previdência complementar é de conhecimento público. De nada adiantaria a elaboração de manuais, informativos ou avisos em murais se tudo isso não chegasse até o conhecimento do servidor. As nossas equipes de professores, especialistas em previdência do setor público, poderão ajudar na elaboração de um programa de educação previdenciária e financeira para cada ente público, de acordo com as suas especificidades. Também poderemos auxiliar na estruturação do novo regime, na forma da lei. Os contatos estão em nosso site, por meio do endereço entendendasfinançaspúblicas@gmail.com ou pelo telefone 61 99621 5666. Ressalto que as contratações do nosso serviço irão passar, logicamente, pelo crivo da Lei 8666 de 1993.